Bom dia, pessoal. Bom dia, Daphne. Tudo bem? Tomando um cafezinho aqui para acordar. Vocês já viram que eu sou viciado em café, né? A gente tem 10 pessoas já. Eu vou fazer o seguinte, ó, pessoal, de repente a gente começa a aula. A gente começa a aula eu vou mostrar para vocês a atividade, alguns de vocês talvez não tenham visto, a atividade que eu coloquei no Moodle sobre o Google Documentos. Então, a gente pode começar, eu vou mostrar para vocês lá a, a atividade, tiro algumas dúvidas, mostro os dois currículos que eu coloquei como exemplo lá no Moodle. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá compartilhando minha tela aí para vocês? Sim? Tá, perfeito. Então, olha só. No Moodle aqui, eu coloquei no Documentos Google, eu coloquei uma atividade 3, certo? E nessa atividade, se vocês clicarem aqui nessa atividade, tem um link aqui para atividade, vou abrir aqui numa nova aba, tá? Essa atividade aqui, ela vai até o dia 20, então tem 11 dias aí para vocês fazerem a atividade. Uh, e tem alguns exemplos aqui, deixa eu abrir a atividade aqui. A atividade ela é basicamente o que eu comentei com vocês na última aula, tá? Que eu ia pedir, que é criar um documento Google para vocês criarem o currículo pessoal de vocês, tá? Então, vocês vão criar o currículo de vocês num documento Google, não pode ser no Word, tá? Tem que ser na ferramenta que a gente está aprendendo aqui em aula. Eu disponibilizei dois exemplos lá no Moodle para vocês se basearem. Vocês podem utilizar outros exemplos também que vocês encontrarem, ou de conhecidos, ou também na própria pesquisa do Google, se vocês encontrarem alguns currículos, certo? E, e o envio dessa atividade, eu já vou dar mais detalhes aqui, eu dou vários detalhes aqui, dicas para vocês de como montar o currículo de uma maneira mais certinha, mais correta, tá? Evitar alguns erros, certo? Como vou explicar antes sobre o envio, que o envio da atividade, ele vai ser feito pelo Moodle também. Deve ser enviado o currículo em PDF, tá? Então, se vocês olharem aqui no Moodle, no envio para vocês, na hora de enviar o documento, vai aparecer para vocês anexarem um arquivo. Então, vocês anexem um PDF ali do currículo de vocês e vai ter um campo também para vocês colocarem um texto, certo? O que é esse texto? Esse texto vai ser o link, vocês vão gerar um link de compartilhamento no documento em modo edição. Então, eu tenho que conseguir editar. Quem acessar esse link tem que conseguir editar o documento. E vocês vão enviar esse link junto lá na tarefa, certo? Por quê? Porque eu vou tentar revisar o currículo de vocês e dar dicas para vocês do que pode melhorar, certo? Daí, se eu tiver o link direto do Google Documentos e já puder editar algumas coisas ali em tempo real, para mim fica melhor, tá? Então, só lembrando aqui como a gente compartilha um documento, eu vou abrir esse primeiro documento aqui que a gente fez em uma das aulas, tá? É só clicar compartilhar aqui. Vocês vão clicar aqui, ó, copiar link aqui, vocês podem, para vocês talvez não apareça aqui essa opção, tá? Mas daí vai aparecer
direto aqui para vocês selecionarem como editor aqui, tá? Então, cuidem para vocês copiarem o link só depois que vocês clicarem para editor, porque ele, quando a gente clica para editor, ele altera esse link aqui, tá? Então você coloca como editor, copia o link e cola lá na submissão da tarefa. Certinho? Alguma dúvida aí? Tranquilo? Tá. Então, algumas dicas aí sobre a tarefa, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Primeiro eu vou abrir os dois exemplos que eu selecionei para vocês de currículos aqui, ó. Tá, então aqui tem uma pastinha com 2 currículos, tá? Eu pedi permissão para os guris, eu ajudei eles a montar esses currículos, revisei os currículos, dei umas dicas e daí pedi permissão para eles para poder compartilhar com a turma de vocês, tá? Então, o primeiro currículo aqui, currículo do Douglas, tá? Ele é aluno da informática. Ele é aluno da informática. Deixa eu só ver aqui quem chegou. Fazer a chamada aqui. Então, o Douglas ele é aluno da informática, tá? Ele está no 4º ano atualmente. Então, o que tem no currículo dele aqui? Ele formatou o currículo dele com um nome aqui no canto esquerdo, os dados pessoais aqui no canto direito, tá? Esses dados, o ideal é que não se tenha dados de documentos, por exemplo, RG, CPF, essas informações não tem por que colocar aqui, tá? Data de nascimento também não precisa colocar aqui, o ideal é colocar a idade mesmo. Então o Douglas colocou aqui o e-mail dele, o telefone, o link do GitHub. Esse GitHub é uma ferramenta que é utilizada mais por programadores, pelo pessoal da área de informática. O endereço dele completo e a idade, tá? O que tem de opcional que poderia ter aqui? Aqui poderia ter uma foto. Ele poderia colocar a foto dele aqui em cima ou do lado, tá? O nome embaixo ou o nome centralizado aqui. Isso aqui não tem uma padronização, certo? Mas ele poderia colocar a foto. A foto é opcional, tá? Ela não é obrigatória, ela é opcional. Então, se vocês por um acaso resolverem colocar a foto, escolham uma foto no estilo 3x4, né, que mostra bem o rosto, assim, certo? Não coloquem fotos que apareçam vocês muito de longe, etc. Tá? Sim, esses exemplos eles estão no Moodle, ó, pessoal, eles estão aqui, ó. Exemplos de currículos. Quando vocês clicarem aqui, já vai ter os 2 currículos aqui, certo? Em PDF, o do Douglas e o do Bernardo, certo? Além disso, eu coloquei aqui uns vídeos de uma consultora de RH que eu achei no YouTube, assisti os vídeos dela, tem dicas bem interessantes. Então eu coloquei aqui como material complementar, caso vocês queiram assistir na hora de montar o currículo. Tem dicas gerais aqui, dicas de como montar os objetivos do currículo, as qualificações, a experiência profissional, cursos, formações e idiomas. Coloquei todos os links dos vídeos aqui, certo? Então é só vocês clicarem aqui, já vai redirecionar vocês direto para o YouTube, tá? Que mais? Então, na lista de atividades aqui, percebam que eu coloco aqui algumas sessões importantes de constar no currículo e algumas dicas do que conter, o que não conter aqui nessas sessões, tá? Então eu coloquei aqui, por exemplo, quanto à foto, coloquei que a foto é opcional, só tem que tomar cuidado na escolha da foto, preferir fotos que apareçam mais o rosto, né? Estilo 3x4, tá? O contato ou dados pessoais, certo? Nessa sessão é importante
constar os dados pessoais, como e-mail, telefone, LinkedIn. Isso é bem recomendado vocês criarem o LinkedIn, eu já comentei com vocês em uma das aulas, né? Que é aquela rede social para fazer contatos profissionais, certo? Às vezes uma pessoa que trabalha no RH da empresa, que vai receber o currículo de vocês, ela vai querer visualizar o perfil de vocês no LinkedIn, etc. Então é bem interessante ter o contato de vocês lá no LinkedIn. O Douglas, por exemplo, aqui ele não colocou, acabou esquecendo, tá? E eu também, quando revisei, acabei esquecendo de pedir para ele colocar. Deixa eu ver no currículo do Bernardo. Aqui. Ó, o currículo do Bernardo, ele já colocou a foto dele aqui, né, o nome aqui bem grande no canto superior direito, os objetivos, histórico acadêmico, os dados de contato ele colocou aqui, ó, LinkedIn, e daí o nome completo dele para encontrar no LinkedIn. Poderia ser também o link do LinkedIn aqui, tá? Aí você pode escolher a melhor forma, tá? Quanto às outras sessões aqui, eu vou começar pelo Douglas. Então, o Douglas ele colocou um resumo, né? Falando um pouco sobre o perfil dele, a formação. Na formação é importante ter a data de ingresso. Aqui vocês podem colocar o ensino fundamental também, caso queiram. O ensino médio aqui no IFSU, a data de ingresso e a data prevista para a conclusão do curso. Notem que ele colocou uma nota de rodapé aqui, ó, esse umzinho ali é uma nota de rodapé que ele colocou previsão de conclusão do curso, certo? Idiomas, ele colocou aqui português e inglês. É interessante quando fala em idiomas colocar aqui conseguir mensurar quanto a pessoa sabe de pronúncia ou fala, de compreensão, de leitura e de escrita, né? Porque às vezes a pessoa tem uma escrita e uma leitura muito boa, mas às vezes não tem nem tão boa a fala e a compreensão. Então é importante para quem vai avaliar o currículo de vocês ter uma noção se vocês têm leitura boa, se tem uma escrita boa, então procurem colocar aqui especificado o quanto vocês sabem de cada uma da fala, da escrita, da leitura e compreensão, certo? Daí experiências podem ter aqui não necessariamente só as experiências profissionais registradas como estágio. Se vocês já estagiaram, coloquem um estágio aqui. Jovem aprendiz, coloquem aqui também. Dependendo da situação, vocês podem colocar voluntariado aqui, experiência de voluntariado, experiências como bolsistas, às vezes de monitoria, experiência em bolsa de pesquisa ou de ensino, né? Então pode colocar aqui tudo como experiência, certo? Se vocês já têm várias experiências como voluntariado, por exemplo, e já alguma de experiência profissional, talvez seja interessante colocar uma sessão de voluntariado aqui, tá? Então depende muito de quantos itens vocês têm. Então, se vocês têm, sei lá, uns um ou dois voluntariados e já tem mais experiência, coloque mais uma sessão aqui voluntariado e separem. Se você tem poucas experiências com relação a isso, juntem tudo e coloquem tudo em experiências, tá? Isso varia muito da quantidade de itens que a pessoa tem. O Douglas colocou aqui também habilidades, certo? Então, nas habilidades aqui, ele colocou algumas ferramentas que ele sabe utilizar da parte de programação, né? Que é a área dele, a área de informática. Aqui são habilidades que vocês julgam importantes ter para a área de vocês, né? Então, não necessariamente as habilidades precisam ser ferramentas, tá? Podem ser algumas habilidades comportamentais, às vezes, né? Organização, facilidade de aprendizado, vários outros tipos de habilidades, né? Uma pessoa colaborativa. Em algumas situações, e eu recomendo, é que se tem
se divide em duas situações aqui. Uma seção chamada habilidades comportamentais, e daí vocês vão colocar todas as habilidades comportamentais que vocês acreditam ter, tá? Ó, vou colocar aqui, vou digitar aqui, isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Habilidade, ó, habilidades comportamentais no currículo, ó. Aqui alguns exemplos de habilidades comportamentais, ó. Comunicação, negociação, liderança, ética, energia, equilíbrio emocional, flexibilidade, criatividade, tem organização, colaboração, tem várias outras atividades comportamentais, tá? Que são interessantes às vezes para colocar no currículo, tá? Aí vocês julguem se façam uma autocrítica e veem proatividade, boa comunicação, relacionamento, liderança. Essas informações, elas são muito importantes, tá, pessoal? Eu tenho bastante contato com o pessoal que trabalha em RH, que por muito tempo eu fui coordenador de curso da informática ali, fiz desde antes de pegar a coordenação, eu fiz uma ação bem grande, assim, de tentar aproximar o curso com as empresas da região, né, para oferecer mais oportunidades de estágio para os alunos. E toda reunião que eu fazia com essas empresas da região, as pessoas destacavam a importância dessas habilidades aqui quando eles buscavam os profissionais. Às vezes os profissionais eram muito bons tecnicamente, mas faltava alguma habilidade aqui comportamental no perfil da pessoa. E às vezes acabava ou não dando certo na empresa, ou não sendo recrutado por causa de alguma situação dessas aqui, tá? Então é importante para quem vai julgar o currículo de vocês saber quais dessas habilidades vocês julgam uh, ter, né? Então, de repente, ter uma seção aqui de habilidades comportamentais e uma outra seção, ao invés de habilidades, colocar conhecimentos específicos e daí colocar as ferramentas aqui, tá? Na seção de conhecimentos específicos, aqui o Douglas ele colocou só habilidades. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, porque eu falo, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, é só colocar no chat aí ou falar, tá, pessoal? O Douglas ele colocou aqui genericamente as habilidades comportamentais, ele colocou no resumo, autodidata, organizado e criativo, né? E daí aqui coloca mais um resumo sobre os objetivos dele, etc. Aqui ele colocou só conhecimentos mesmo de ferramentas, tá? Vocês poderiam colocar aqui alguns exemplos de ferramentas, por exemplo, planilhas, documentos, né? Poderia colocar o Word ou documentos Google, aí depende muito de como vocês acham que fica melhor, tá? Google Apresentações ou criação de apresentações são ferramentas que na atividade de vocês são muito importantes, tá? A pessoa que gere um evento, ela tem que saber mexer nessas ferramentas tanto de apresentação como edição de documentos e também essa parte de planilhas, tá? Porque tem toda a parte financeira e de gestão do evento que é feita através de planilhas, que é o conteúdo que a gente vai começar hoje, certo? Se vocês têm conhecimento de ferramentas de edição de fotos e vídeos, coloquem aqui Photoshop, Illustrator, Adobe Premiere, certo? Então, o que vocês tiverem de conhecimento de ferramentas que vocês julgam importantes para a área de vocês, coloquem aqui, certo? Daí o Douglas colocou aqui cursos, tá? Daí todos os cursos que ele já fez. O que é importante aqui colocar nos cursos, ó, pessoal? É importante colocar o nome do curso, o título do curso. Então, não coloquem o nome que vocês acham que foi o curso. Procurem lá no certificado de vocês ou no e-mail que vocês de confirmação, de inscrição, alguma coisa assim, o nome exato do curso. O ano, é importante saber colocar o ano. Uma descrição do curso pequena, uma pequena descrição, uma linha, 2 linhas,
dizendo o que foi trabalhado no curso, porque às vezes só o título não é suficiente para explicar o que foi abordado no curso. E quantas horas, isso aqui é muito importante, ó, ter quantas horas teve o curso. Em geral, todos os certificados de cursos, eles colocam lá quantas horas foi. Se por um acaso vocês não conseguirem identificar quantas horas, vocês estimem quantas horas vocês utilizaram para fazer o curso. Por exemplo, foi a cada dia eram 5 horas, vocês participaram de 5 dias, 25 horas, tá? Aí vocês vão colocar os cursos aqui, tá? Eventos que vocês participaram. Então aqui, por exemplo, o Douglas colocou aqui a Olimpíada Brasileira de Informática, o IFCode, outras edições da Olimpíada Brasileira de Informática também. Então aqui vocês vão colocar todos os eventos que vocês já participaram. Vocês poderiam, no caso de vocês, como vocês, o foco do curso de vocês é a gestão de eventos, organização de eventos, ter também uma sessão de organização de eventos. Claro, caso vocês já tenham organizado ou participado de alguma organização de eventos, coloque uma sessão organização de eventos. Se vocês ainda não participaram, não tem problema, tirem essa sessão, não coloquem, certo? Se não participaram de nenhum evento também, não coloquem essa sessão, certo? Isso não é problema. Prêmios e títulos, a mesma coisa, se vocês já receberam algum prêmio, algum título que vocês julgam interessante, coloquem aqui, tá? O currículo do Bernardo. O Bernardo já é bem diferente do Douglas. O Douglas ele está no último ano do curso, né? O Bernardo ele está no primeiro ano, tá? Então tá no primeiro, ele passou agora para o segundo ano, tá? Então ele tem bem menos itens para colocar no currículo que o Douglas, tá? Até porque ele está ainda na metade, menos da metade do histórico acadêmico do IFE, certo? Então o que ele colocou aqui? É bem mais parecido com o de vocês, tá? Então ele colocou aqui os objetivos, ó, como objetivo principal da minha carreira, busco um estágio como desenvolvedor ou suporte na área de TI, também busco crescer no mercado de trabalho e criar novas amizades com pessoas do ramo. Esses são os objetivos aí que o Bernardo colocou. Histórico acadêmico, ele colocou ensino fundamental, notem que ele colocou aqui o ano de ingresso, né, de início e de conclusão. No IFE ele colocou a conclusão em 2022, aqui seria interessante ele colocar uma nota de rodapé aqui dizendo que é previsto, porque pode ser que ele não conclua em 2022, né? Ou porque rodou em alguma disciplina, ou porque ocorreu, por exemplo, uma pandemia e o calendário de 2022 vai se encerrar às vezes em 2023, né? Pode ocorrer, né? Não dá para a gente garantir que vai concluir em tal ano, pode ocorrer alguma coisa. Então, o ideal é sempre colocar aqui uma nota de rodapé, previsão de conclusão, tá? Os dados de contato. Uma coisa interessante que o Bernardo colocou aqui foi referência profissional. Isso daqui, em poucos currículos que eu revisei, alguém colocou, achei bem interessante, tá? Então ele colocou o contato de uma pessoa que já trabalhou com ele e que pode, caso alguém do RH lá resolva entrar em contato, pode dar boas referências dele, falar um pouco sobre ele, né? Isso é interessante também. Então ele provavelmente trabalhou com essa pessoa, ó, ele trabalhou em algum jovem, ó, histórico de trabalho, jovem aprendiz na Unimed do Rio Grande do Sul. Então provavelmente foi algum colega de trabalho que alguém do RH pode ligar e tirar alguma informação, tá? Cursos e competições, ele juntou aqui as duas sessões, ó. Colocou curso de introdução a HTML, colocou o tempo, participação em Olimpíadas, participação no IFCode, idiomas, notem, ele colocou 13 idiomas e dividiu aqui, fala, compreensão e escrita, tá? Conhecimentos, daí ele colocou as ferramentas, olha, ele colocou Office genericamente aqui, como todo, incluindo todas as ferramentas do Office, tá? E é esse o currículo dele, tá?
um outro exemplo também que eu achei bem interessante trazer para vocês. Certinho? Eu vou falar só um pouquinho mais sobre, antes da gente entrar no conteúdo, eu vou falar um pouquinho mais sobre, deixa eu achar aqui, tá aqui. Um pouquinho mais sobre o documento que eu disponibilizei para vocês. Aqui então eu dei umas dicas, ó, pessoal, um pouco do que eu falei para vocês mostrando o currículo eu descrevi aqui, tá? Então, ó, contato aqui eu falo que é importante ter em contato, certo? O objetivo, se você colocar em uma seção de objetivo, alguns colocam uma seção só de objetivo, alguns colocam só uma seção de resumo, tem alguns que colocam resumo e objetivo, tá? Também tá certo nos 3 casos, 3, 4 casos, tá? Objetivo aqui, então você tem que colocar qual o objetivo profissional de vocês, tá? Educação ou histórico acadêmico, aí vocês vão colocar lá o que eu mencionei para vocês do ensino fundamental, ensino médio, ano de ingresso ou previsão de conclusão. Experiências profissionais, vou colocar aqui algumas experiências que vocês tiveram. Se vocês não tiveram experiência como estagiários ou como CLT ou como jovem aprendiz e tiveram alguma experiência de voluntariado, vocês podem colocar aqui também, ou bolsista de pesquisa, monitoria, também tem editais de monitoria aí do IFE. Se vocês não tiveram, não tem problema, não coloquem essa sessão, porque vocês ainda estão começando a carreira profissional de vocês, certo? Cursos e competições. Então aqui essa sessão pode ser junto ou separada, e daí aqui eu detalho algumas dicas aí de como escrever essa sessão. Habilidades e competências também, aqui eu destaco para vocês, ó, nessa sessão podem ser colocadas habilidades comportamentais, tais como comunicação, negociação, liderança, ética, energia, equilíbrio emocional. Até tirei daquele site que eu mostrei para vocês esses exemplos, tá? Flexibilidade, criatividade, poderia ser colaboração aqui. Daí dei uma pesquisada de cabeça, é difícil pensar quais são as habilidades comportamentais que existem, tá? Mas dei uma pesquisada no Google quais são as habilidades que certamente você se encaixa em várias aqui, certo? Aí tem que traçar bem o perfil. Mas, por exemplo, se vocês têm dificuldade de comunicação, não coloquem comunicação aqui. Mas certamente vocês têm alguma outra habilidade que seria interessante, tá? Colaboração, bom relacionamento. Essas habilidades comportamentais, elas também são chamadas, tá? Se vocês quiserem pesquisar, de soft skills, tá? Ó, soft, esse é o termo em inglês, skills. Então, se vocês pesquisarem aí, vai aparecer, ó, as soft skills são importantes em profissionais de qualquer setor, especialistas aqui, eles falam, soft skills é um sinônimo de habilidades comportamentais, tá? Que mais? E aqui eu falo também que daria para colocar aqui as competências ou conhecimentos específicos com as ferramentas, que pode ser edição de vídeo, de apresentação, escrita de documentos, entre outros, tá? Edição de imagens também. Falei aqui, dependendo da quantidade de itens, podem dividir. Outras sessões interessantes também de se ter no currículo são organização de eventos, participação em eventos, voluntariado, idiomas, né? Dividindo em leitura, escrita, compreensão, etc. Além disso, ainda tem outras sessões que vocês podem colocar, por exemplo, o currículo do Bernardo aqui, colocar uma sessão de referência profissional, tá? Não existe um modelo exato de como montar o currículo, tá? Mas tem alguns itens que é bem importante ter, por exemplo, o item de contato, é meio que obrigatório ter, histórico acadêmico, né? Os objetivos, muito importante, um resumo, de repente, falando um pouquinho de vocês,
Então esses aqui são os exemplos de currículo que eu separei para vocês. Tá, eu até tenho outros currículos aí de alunos que eu revisei, mas como eu não conversei com eles pedindo se eu poderia disponibilizar, então eu vou acabar não disponibilizando esses, tá? Acho que esses dois aí estão bem interessantes para vocês. Vou mostrar aqui um do Lucas, certo? Esse aqui eu mostrei, acho que na última aula para vocês também. Ele é bem parecido com os que eu mostrei para vocês, ó. Objetivos, educação acadêmica. Do Lucas eu conversei com ele se eu poderia utilizar o resumo, só que foi o ano passado, certo? Mas vou mostrar para vocês, mas não vou disponibilizar. Ó, objetivos, educação acadêmica, experiências, cursos e competições, conhecimentos, projetos em que trabalhei, alguns projetos, prêmios e títulos, idiomas, eventos, são bem parecidos, tá? Tiveram uns que eu revisei esse ano aqui, da Luísa, do Andrei, Guilherme, Júlio, Matheus também, tá? Mas seria mais ou menos isso, tá, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, só entrar em contato comigo, tá? Eu tenho certeza que esse trabalho aí, além de você utilizar como uma atividade avaliativa da disciplina, depois vai facilitar, porque quando vocês forem enviar o currículo de vocês para alguma vaga de estágio ou de bolsa de pesquisa, etc., vocês já vão ter um currículo pronto, tá? Porque dá trabalho montar o currículo. Então vocês já têm uma primeira versão desse currículo. E o currículo ele é atualizado infinitamente aí ao longo da carreira de vocês, tá? Vocês podem utilizar essa primeira versão de currículo que vocês vão criar aqui e sempre agregando aí ao longo da carreira acadêmica de vocês. Certinho? Acadêmico e profissional. Certo? Alguma dúvida aí sobre a atividade? Não? Então, beleza. Então, se tiver, é só perguntar aí, tá, pessoal? Vou abrir aqui o nosso planejamento das aulas, tá? Mostrar para vocês o que a gente pretende ver nessa aula. Então, nessa aula aqui, a gente pretende ver a parte de planilhas Google. A gente vai começar a ver, se der tempo de ver tudo, a gente vê tudo. Se não, a gente vê o conteúdo, aprende o conteúdo que for possível e depois a gente joga para a próxima aula, certo? Então, o que são essas planilhas aí? Eu já mostrei, acho que na primeira ou segunda aula que a gente viu, eu mostrei um exemplo de como criar tanto documento quanto planilha, etc, né? Deixa eu entrar aqui no Drive. Entrar aqui no IFSU, disciplinas, informática 1M. Então, ó, vou clicar com o botão direito, a gente pode criar planilhas aqui, planilhas Google, né? Ele vai criar uma planilha. O que é uma planilha? Uma planilha basicamente é uma tabela onde a gente pode inserir informações aqui em linhas. Ó, notem isso aqui são linhas, linha 1, linha 2, linha 3, 4, 5. Notem que elas até são numeradas aqui. E colunas. As colunas, ao invés de número, eles têm letras aqui, ó, A, B, C, D. Então aqui eu tô na coluna A, na coluna B, na coluna C. E aqui eu estou na linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Tá? Então a diferença é que as colunas elas são aqui na horizontal, elas vão avançando na horizontal e as linhas elas vão avançando na vertical, progredindo na vertical, mas elas, o conteúdo delas ocorre todo na horizontal. Tá? Mas esqueça essa questão de horizontal e vertical. Visualmente você já consegue identificar, ó, linhas, colunas, tá? O que mais é importante que vocês identificarem a terminologia? Ó. Quando eu clico em um retângulo desses aqui, eu tô em uma
linha específica e uma coluna específica. Isso daqui é chamado de célula, certo? Então, aqui eu estou na célula 1A. Eu consegui identificar qual é o local exato que eu estou na minha planilha ou na minha tabela, certo? Então, por exemplo, se eu disser a célula A2, vai ser essa daqui. A célula B4, então eu venho em B, corro até o 4 aqui, essa é a célula B4. Tá? Esse conceito de entender o que é B4, A1, A2, A3 é muito importante, porque a gente vai utilizar várias funções e criação de fórmulas, etc. Então, isso é primordial para conseguir identificar, certo? Então, se eu quero saber a célula D3, eu venho em D, corro até o 3 ali, ó, tá aqui o 3, D é essa célula aqui, tá? Então, célula D3. Beleza. Então, esses são os conceitos básicos de uma planilha, tá? A planilha ela é composta de linhas, de colunas, e a intersecção das linhas com as colunas formam as células, tá? Então, ó, aqui é uma célula, aqui é outra célula, aqui eu selecionei 4 células, a célula B1, a célula B2, a célula C1 e a célula C2, certo? Alguma dúvida aí? Nenhuma? Beleza. Então, seguindo aqui. Então, assim como documentos Google a ferramenta de apresentações do Google, a gente tem formatação de vários itens aqui nessa ferramenta de planilhas, tá? Então, essas formatações, a gente pode fazer várias coisas aqui, aplicar negrito, itálico, sublinhar, tudo que a gente já viu nas outras ferramentas. Pode alinhar também à esquerda, ao centro, etc. A gente pode ajustar textos aqui também, por exemplo, se eu tenho um texto aqui, deixa eu escrever aqui, meses do ano de 2020. Olha só, vocês percebem que o texto ele aumentou, que ele foi maior do que o tamanho da minha coluna, certo? Eu poderia fazer duas coisas aqui, ou eu arrastar essa coluna aqui para aumentar, certo? E daí ela iria ficar maior do que as outras, ou eu poderia formatar esse texto aqui, ó, para estourar é como está aqui, ó, ele passa da divisa do tamanho da coluna. Ou eu poderia ajustar, daí ele iria se encaixar aqui dentro do tamanho, certo? Ia pular para deixar a linha maior aqui, ele não pula para a próxima linha, ele continua na linha 1, mas ele iria ficar aqui um pouco maior a linha, certo? Ou eu poderia, por exemplo, cortar. Ó, ele não vai aparecer aqui o resto da escrita. Só quando eu clicar aqui aparece o valor dessa célula aqui em cima, ó, tá? Ou der 2 cliques. Quando eu dou 2 cliques eu consigo editar. Tá? Então esse é também um conceito básico, ó, pessoal. Se eu clicar aqui em cima da célula e escrever algo, eu sobrescrevo tudo que estava ali. Então, por padrão, se eu clicar uma vez e escrever algo, eu não vou editar o que está ali, eu vou apagar o que está ali, sobrescrever, tá? Então, se eu quiser editar o que está ali, eu tenho que dar 2 cliques, que daí vai abrir a célula para eu poder editar, certo? Ou eu clico aqui e edito aqui em cima. Eu costumo dar 2 cliques aqui e editar o valor, tá? Então tem essas questões de formatação, ó. Aqui eu posso colocar negrito, itálico, né? Taxar aqui, que é riscar. Posso trocar cor, fundo, ó, posso trocar a cor de fundo da célula, né? Vou tirar aqui, deixar em negrito.
Vou aumentar aqui. Eu costumo, outra coisa interessante também, para a gente não precisar ficar arrastando aqui até o tamanho do texto, a gente pode dar 2 cliques, tá? Isso aqui é algo que eu costumo utilizar bastante. Eu venho aqui no arrastar para aumentar aqui ou diminuir a coluna e dou 2 cliques, ó. Que daí ele vai ajustar exatamente o tamanho que necessita para aparecer todo o texto. Tá? Então, dando 2 cliques aqui, ele vai automaticamente ajustar o tamanho da coluna com o tamanho do texto que está na maior célula. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, por exemplo, ó, colocar um valor bem grande aqui, e eu der 2 cliques, ele vai ajustar com a maior célula. Olha só. Ajustou ali com a maior. Certo? O que mais tem de formatação aqui? Ó, aqui a gente pode selecionar tudo aqui. Então, eu clicando e arrastando, eu consigo selecionar ou linhas e colunas. Ó, eu consigo selecionar células, tá? Só eu clicar e arrastar. Outra opção também que é útil a gente fazer é clicar Shift, tá? Se eu clicar aqui, segurar Shift e selecionar para baixo e para cima ali nos direcionais do teclado, ele vai selecionando mais células. Se eu colocar para a direita, ele vai selecionar todas as células da coluna da direita e assim por diante, ó. Tudo segurando o Shift. Certo? São coisas básicas, assim, parece coisa boba, mas na hora otimiza muito a produção, tá? Ao invés de utilizar o mouse aqui e arrastar, às vezes a gente, só com o teclado aqui a gente já consegue fazer algumas coisas, tá? Tá, mas e se eu quisesse selecionar, por exemplo, essa célula e não selecionar essa do meio? Ó, como que eu faço? Só no mouse eu não vou conseguir fazer, tá? Então, como que a gente faz? Eu clico em uma célula, seguro Ctrl e clico em outra célula. Ó, eu consigo selecionar várias. Eu estou segurando Ctrl e clicando nas células que eu quero selecionar. Certo? Também é bem útil aí. Às vezes a gente quer apagar, a gente tem uma tabelona aqui com vários valores que a gente quer apagar, a gente só vai clicando aqui nos valores que a gente quer apagar e no final clica Delete ali, ele apaga. Certo? Então é uma forma, clica, segura Ctrl e vai clicando onde a gente quer selecionar. Ou segura Shift, vai vindo aqui para baixo, para cima. Ou se eu segurar Shift, digamos que eu quisesse selecionar, ó, tenho vários valores aqui, várias células preenchidas. Digamos que eu quisesse selecionar tudo que está entre a linha 4 e a linha 13 da célula C. Ou eu poderia vir aqui e fazer isso aqui. Ó, eu cliquei nessa célula, arrastei até o 14. Ou eu posso clicar na célula 1, segura Shift e clica na 14. Ele vai selecionar tudo que está entre as duas. Ó. Cliquei em uma, notem que eu não arrastei. Ó. Cliquei em uma ali, segurei Shift e selecionei a outra, por exemplo, a 14 ou a 15. Ó, ele vai pegar todo o intervalo entre um e outro, que eu clicar aqui. Ó. Certo? Segurando o Shift. Quando eu soltar o Shift, se eu clicar, ele seleciona. Tá, são alguns atalhos aí, algumas coisas que otimiza bastante a produção da planilha. Tá? Que mais? A planilha aqui a gente consegue formatar aqui várias coisas, além disso que eu mostrei para vocês, posso querer centralizar, por exemplo, essa célula aqui. Então eu posso vir direto aqui em alinhar no centro. Tá? É bem parecido com o que a gente já fazia nas outras ferramentas. Certo? Alinhar na... Deixa eu colocar um... Isso é outra coisa que
Isso é outra coisa que muita gente às vezes quer fazer, ó. Às vezes quer escrever algo dentro de uma mesma linha. Eu quero escrever meses do ano e daí embaixo colocar na, na mesma linha, só que separado mais para baixo de 2020. Então, como que eu faço? Dá 2 cliques aqui, ó, seleciona onde a gente quer colocar um pouco mais para baixo, segura Ctrl e clica Enter. Ó. Ele vai dar uma quebra dentro da própria linha, certo? E clica Enter de novo, ele vai separar ali onde a gente quer. Ó. Se eu segurar Ctrl e clicar Enter, ele vai ir para... Consigo escrever embaixo, só que é dentro da própria linha. Entenderam? Tá? Então isso é bem útil e pouca gente sabe. Às vezes precisa fazer e daí depois, bah, mas como que eu faço isso? Porque se a gente der Enter, ó, por exemplo, eu vou escrever aqui Rodrigo, digamos que eu quisesse colocar Remor embaixo. Se eu clicar só Enter, ele vai parar a edição da célula. Ó, cliquei Enter, ele para a seção da célula. Agora, se eu quiser ir para aumentar minha linha aqui, eu seguro Ctrl e clico Enter. Escrevo aqui, se eu quiser embaixo de novo, segura Ctrl e clica Enter, Oliveira. A minha linha vai ficar maior aqui, vai separar na vertical aqui o Rodrigo Remor Oliveira. Certo? Por enquanto tá bem chato aí, tá? Porque muitos atalhos e tal. A gente já vai começar um conteúdo um pouco mais visual. Certo? Mas isso daqui é bem importante, tá? Depois eu vou fazer um documentinho, coloco lá no Moodle com alguns atalhos que é importante. Por exemplo, Ctrl Enter, Enter, o que que faz? Segura Shift, seleciona um intervalo. Se eu segurar Ctrl e ir clicando em células, o que que faz? Eu vou colocar alguns atalhos que eu acho importante aí para vocês e daí eu adiciono lá no Moodle, tá? Senão, assistindo o vídeo assim, vocês não vão conseguir pegar bem a informação, tá? O que mais? Alinhamento, fonte, tudo isso daqui é igual o que a gente fazia lá nos outros documentos. Ó. Clica aqui, seleciona a fonte, posso escolher várias fontes diferentes aí. Tá? Acho que isso daí não faz tanto sentido a gente olhar. Tá? Alinhamento na vertical, na horizontal. Esse ajuste de texto é aquilo que eu mostrei para vocês. Se eu quero deixar ele passar como está aqui, se eu quero ajustar o tamanho da linha ou se eu quero cortar ele, um pedaço do texto, ó, certo? Ou eu posso vir aqui em formatar e fazer isso, ou eu posso vir aqui no atalho direto, ajuste de texto e selecionar aqui, tá? Rotação de texto também consegue fazer. Tá? Aí são várias coisas de formatação aí que dá para fazer na planilha, tá? Inserir link, comentário, tudo aquilo que a gente já viu nos outros documentos. Certo? Eu vou ir agora para um conteúdo que eu considero um pouco mais interessante, tá? Que é a parte de criação de fórmulas, de funções, são os dois principais itens que eu vejo aí em planilhas eletrônicas. Certo? Então, o que são essas fórmulas e funções? Quando vocês aprendem lá em matemática, o que é uma fórmula? O que é uma fórmula lá em matemática? Basicamente, de uma maneira bem leiga, assim, é algo que a gente consegue inserir valores e ele aplica uma regra e dá um resultado. Basicamente, isso é uma fórmula, né? Por exemplo, fórmula de Bhaskara. Acho que é assim que se escreve, né? Tá aqui, a fórmula de Bhaskara, né? Isso aqui é uma fórmula, tá? Uma equação. Tem um pouquinho de diferença entre fórmula e equação, mas aí é uma questão muito até que não vem ao caso para nós, tá? Basicamente isso daqui é uma fórmula.
tá? E às vezes é isso que a gente vai querer fazer aqui na planilha. Digamos que eu quero criar uma fórmula para, baseado nos valores que tiver em determinadas células, ele já calcular um resultado aqui, tá? Então, isso eu posso fazer na minha planilha. Tá, então, vamos ver um exemplo que eu posso utilizar aqui. Eu vou colocar aqui, fazer uma planilha. Isso aqui é bem comum, vocês vão achar vários exemplos aí na internet, mais ou menos com esse exemplo, porque é algo bem usual, tá? E comum de acontecer. Às vezes a gente quer criar uma planilha de despesas, tá? Notem que eu posso... deixa eu ver aqui se tem alguma formatação aqui. Não tem. Deixa eu ver, formatar. Mesclar células, mesclar todas. Ó, eu posso mesclar essas células. Ó, se eu quiser juntar essas células que eu selecionei aqui, mesclar todas elas em uma só, eu posso vir aqui em formatar, mesclar células, mesclar todas aqui que eu selecionei. Ó, notem que agora só essas que eu selecionei vai parecer como se fosse uma coluna só, tá? Que é o que eu queria fazer aqui para eu fazer uma célula de despesas. Vou colocar uma cor diferente aqui, sei lá, um verde, tá? E daí eu vou colocar aqui, por exemplo, os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e assim por diante, tá? Vou formatar aqui, deixando em negrito e centralizando, ficar um pouquinho mais organizado, tá? Vou reduzir essa coluna aqui para um tamanho mais ou menos igual às outras, tá? E digamos que a gente queira colocar as nossas despesas aqui ao longo do ano que a gente está fazendo. Tá, isso daqui poderiam ser despesas pessoais, poderia, sei lá, ser despesas de um evento que vocês estão organizando, tá? É bem comum. Então, digamos que sejam despesas pessoais aqui, primeiro exemplo, tá? Fica mais fácil de colocar as informações aqui. Então, por exemplo, digamos que eu coloco aqui luz, água, que mais? Aluguel. Estou escrevendo meio devagar porque eu machuquei a mão, ó, pessoal. Tô meio lento aqui para escrever, tá? Então, aluguel, que mais? Algum exemplo aí de despesa? Alimentação. E daí eu quisesse colocar aqui os valores que eu gastei com cada uma dessas coisas. Digamos que em janeiro eu gastei, janeiro uma época do ano que a gente gasta bastante luz, né? Então eu vou colocar, gastei R$300 de luz. Em água eu gastei R$100, aluguel R$1.200, alimentação R$600, tá? Em fevereiro eu gastei um pouquinho menos de luz, R$250, água R$103, aluguel os mesmos R$1.200. Aqui eu já tinha formatado para ele ficar com angulação aqui, ele continuou a formatação da célula. Quando eu inseri o valor, ele já colocou na horizontal, na vertical. Então, alterei de volta aqui, tá? Alimentação, vou colocar aqui, comi um pouco mais em fevereiro, R$750, tá? Vou formatar aqui também para colocar na centralizado. Poderia colocar aqui para todos os meses do ano, quando eu for inserir aqui os valores já aparecer centralizado. E a próxima vez que eu colocar aqui, ele já vai aparecer centralizado, tá? Vou colocar aqui 120,
1.200, alimentação 550. Tá. Algumas formatações também que eu posso fazer aqui, pessoal. Eu posso selecionar essas células que tem os valores aqui. Tudo isso daqui é dinheiro, né? Valores em reais que eu gastei. Então, eu poderia vir em formatar aqui. Acho que em formatar, deixa eu ver aqui, número, ó. Isso, formatar, vem número aqui e seleciona um tipo de número. Ó. Eu poderia colocar aqui moeda, ele vai ficar nesse formato aqui, ó. RS 1.00,12, vai separar as casas dos centavos ali com vírgula, vai colocar um RS na frente e a casa do 1000 ali ele vai colocar um ponto. Ó, vou fazer isso. Olha só o que ele fez. Percebam que o valor que está na minha célula aqui não contém o RS, nem a vírgula ali. Ó. O valor que está é 300. Só que ele formata só para eu poder visualizar isso já visualmente, né? Com o R cifrão e já com a vírgula, etc. Tá? Se eu quisesse colocar, por exemplo, 103,50, colocar os centavos junto, se eu colocar o ponto, ele não vai identificar como sendo um valor, tá? Eu tenho que usar a vírgula. Deixa eu usar a vírgula aqui. Ó, eu tenho que usar a vírgula e não o ponto, tá? Então, a vírgula, ele identifica que é os centavos do valor que eu quero colocar. O valor da célula continua sendo 103,50, mas visualmente, como eu formatei aqui as células para elas ficarem no formato moeda, tá? Ele vai aparecer assim. Percebam que além do formato moeda, tem vários outros formatos. Ó. Tem moeda com valor arredondado, que não aparece as casas após a vírgula. Tem a data, a hora. Então, se eu tenho células que informam data, selecionem aqui formato de data, hora também, formato de hora, etc. Tá? Tem outros formatos também e dá para a gente personalizar um formato. Tá? Se for texto, deixa o texto simples, porcentagem e assim por diante. Certo? Beleza. Vou só inserir aqui mais uns valores aqui, 225 com 40. Colocar aqui 155 com 60. Vou colocar os mesmos 1.200. Vou colocar aqui alimentação R$800. Vou colocar 200. 149,55. Aluguel 1.200 e alimentação R$850. Tá? Então eu vou selecionar aqui as células, notem que elas não estão no formato moeda, então eu vou vir aqui no formatar, número, vou selecionar moeda aqui. Agora todos eles ficaram no formato moeda, tá? Beleza, até aqui eu poderia fazer isso daqui numa tabela lá no Google Documentos, tá? Por que eu não faço lá? Porque aí entra outro conteúdo que é a questão, além dessa formatação, que é a questão das fórmulas, certo? Então eu poderia criar uma fórmula, posso criar uma fórmula para somar tudo que está nessa coluna aqui, certo? Poderia somar tudo, ó. Poderia colocar aqui, ó, subtotal, que são os gastos mensais, ou gastos mensais, tá? Vou aumentar essa coluna, eu dei 2 cliques aqui para ele aumentar, vou colocar em negrito, poderia colocar um igual aqui, dá 2 cliques de novo,
E aqui eu quero saber o somatório que tem de despesas aqui, tá? Uma forma de eu calcular esse somatório, como seria esse somatório? Eu teria que somar essa célula, mais essa célula, mais essa célula, mais essa célula. Se eu pegar e colocar aqui, ó, 300 mais 100 mais 1.200 mais 600, o que vai acontecer? Vai aparecer esses valores de texto que eu inseri. Ele não vai calcular isso, certo? Então, como que eu tenho que fazer se eu quiser calcular isso? Eu tenho que colocar um igual. Então, eu começo a minha fórmula com igual, certo? Aí, colocando o igual, eu posso somar, por exemplo, 300 mais 100 mais 1.200 mais 600. Se eu der um Enter aqui, o que vai acontecer? Ele vai somar quanto é 300 mais 100 mais 1.200 mais 600. Entenderam? Então, ele vai utilizar uma fórmula aqui. Quando eu coloco o igual, ele vai reconhecer que tudo que tiver após o igual aqui, ele vai aplicar um cálculo, vai fazer um cálculo aqui para determinar o resultado. Certo? Alguma dúvida até aí? Nenhuma? Tá. Mas qual é o problema? Me digam aí, alguém responde. Qual é o problema de eu fazer a minha fórmula assim como eu fiz? De eu somar 300 com 100, com 1.200 e com 600. Qual o problema que vocês acham aí? Hã? Alguém tem ideia? O que vai acontecer se por um acaso eu errei aqui o valor da água do mês de janeiro e era 350 reais? Se eu alterar esses de 100 para 350, ele vai alterar esse valor aqui? Não, porque aqui a fórmula que eu criei foi com valores fixos, ó. 100 mais 300 mais 100 mais 1.200 mais 600. Se por um acaso aqui, por exemplo, eu aumentar para 350 reais, por exemplo, ele não vai alterar minha fórmula, porque a fórmula eu coloquei fixo aqui que a água custava 100. Tá? Então isso é muito ruim, né? Então eu montar uma fórmula só com valores fixos, sendo que esses valores eles constam na minha planilha, é algo ruim, tá? Então como que eu poderia fazer para montar a fórmula baseado nos valores que estão na minha planilha? Então eu faço o seguinte, ó, eu vou apagar aqui o valor da minha célula. Opa, cliquei o end no final. Apaguei aqui, tá? Vou colocar igual. Se eu quiser selecionar, dizer que eu quero usar o valor dessa célula aqui, eu seguro Ctrl e clico na célula. Notem o que ele colocou aqui. Ele não colocou 100, ele não colocou 300 aqui. Ele colocou o conteúdo de B3. O que é B3? A coluna B, a linha 3. Então, ele vai pegar o conteúdo que tiver na célula B3. Eu quero somar, então, mais, com o conteúdo que vai estar na célula B4. Então, seguro Ctrl e clico aqui. Quero somar com o que mais? Qual que é essa célula aqui? Qual que é essa célula aqui? B5 e B6, né? Então, mais B5, mais eu poderia também escrever aqui, tá, pessoal? Poderia escrever aqui, ó, B6, também funciona, certo? Ou segura Ctrl e clica na célula, tá? Então, vou clicar Enter aqui.
Percebam, ó, ele calculou, ele fez o somatório de todas as células. Se eu quiser ver a fórmula, é só olhar aqui em cima. Ó. B3 mais B4 mais B5 mais B6. Agora, se eu alterar isso daqui para... Notem, está R$ 2.450. Se eu alterar isso daqui para R$ 100 e clicar Enter, olha para quanto vai ali os meus gastos mensais. Vai para 2.200. Ele já altera dinamicamente à medida que eu altero um valor de despesa aqui das células. Tá? Vou colocar aqui R$ 450. Ele altera dinamicamente. Certo? Entenderam então? Então eu posso fazer uma fórmula. Sei lá, se eu posso, por exemplo, se eu quisesse, por exemplo, multiplicar. Agora esqueça um pouquinho esse exemplo aqui de despesas. Digamos que eu tenho um número aqui, ó, x igual a 2, y igual a 3. E digamos que eu quisesse fazer uma fórmula aqui onde é sempre x vezes y de 2 mais x vezes y. Eu poderia fazer aqui, ó, fórmula, ou resultado. Coloco aqui igual. Eu coloco seguro CTRL, digamos que é 2, é sempre o valor 2, ou o valor 5, mais, seguro CTRL e clico na célula, vezes, o vezes é o asterisco, certo? E clico na outra célula, na célula do Y. Isso daqui a gente criou uma fórmula aqui, que é sempre o valor 5 mais o valor que tiver de x vezes o valor de y. Clicar Enter aqui. Ó. 2 vezes 3, 6, mais 5, 11. Certo? Cuidem, entenderam isso? Então, o vezes é o asterisco. O dividir é a barra. Tá? Então, se eu quiser fazer uma fórmula lá que porventura tenha... Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Opa. Vou substituir aqui direto. Ó, asterisco. Então, digamos que eu tivesse uma outra fórmula lá. Que fosse, a minha fórmula fosse, por exemplo, x mais y divididos por 3. Então, eu colocaria aqui, ó, x mais y. Se eu colocar divididos por 3, olha o que vai acontecer aqui. Quanto vai dar aqui? Ó, x mais y, 2 mais 3, divididos por 3. E isso é o que a gente fez, né? Na fórmula, tá? Por que deu 3 aqui, pessoal? Porque ele usou a prioridade aqui dos operadores, tá? Então, na matemática, tem alguns operadores que, se a gente não coloca parênteses nenhum aqui, ele vai multiplicar primeiro ou dividir primeiro. Então, o mais, ele não tem prioridade sobre o dividir. Então, aqui, ó, ele vai primeiro dividir 3 por 3, que vai dar 1, e depois ele vai somar com 2. Porque é uma regra da matemática lá que tem, dependendo do operador, ele tem uma prioridade sobre o outro, certo? Então, se eu quisesse primeiro somar o 2 com o 3 para depois dividir, aí eu teria que colocar aqui um parênteses, ó. Vou dar 2 cliques para editar minha fórmula, coloco um parênteses aqui e coloco um parênteses aqui, que dele vai resolver o que está dentro do parênteses e depois dividir por 3. Olha ali o resultado. Entenderam? Então vocês têm que tomar muito cuidado na hora de criar essas fórmulas nas prioridades aí dos operadores, tá? Se por um acaso vocês
querem somar primeiro para depois dividir, utilizem bem esses parênteses aqui, que daí não tem erro. Ele vai resolver tudo que está dentro do parênteses e depois fazer uma operação de vezes ou de dividir. Beleza? Nenhuma dúvida ainda? Vou recortar isso daqui, vou colocar aqui no cantinho, tá? Quando a gente recorta assim a célula, ele leva junto a... Ó, percebam isso, ó. Quando a gente recorta, ele leva junto as fórmulas, ele não pega só os valores que estão na célula, ele leva a fórmula, tá? E notem, ó, percebam o seguinte, como que estava a minha fórmula aqui, ó? Ele estava usando, nesse caso, o E15 e o E16, que são esses aqui, ó, E15 e E16. Quando eu recortei tudo isso daqui e joguei aqui para o I, deixa eu recortar aqui, com a mão tá meio ruim de... Ó, quando eu recortei aqui, percebam que agora o x ele não é mais E15, o valor do x, ele é J2. E o y ele é J3. Percebam que a fórmula ele já altera automático para J2 e J3. Ó. Certo? Então ele é inteligente o suficiente para conseguir identificar que a gente recortou também os valores das células e ele já altera os valores das células na fórmula. Tá? Entenderam então o que é fórmula aí? A gente pode criar a fórmula que a gente quiser aqui e depois, se a gente alterar os valores de x aqui, ele vai alterar os valores do resultado da nossa fórmula. Ele vai aplicar aqui, ó, coloquei para 30, ele já mudou o valor aqui automático. Certo? Então isso daqui já começa a ser bem interessante, tá? Porque ao invés de fazer esses cálculos, às vezes aqui na mão, a gente consegue que a planilha já calcule automaticamente dependendo dos valores que a gente inserir aqui. Certo? Então tem vários exemplos aí que seria bastante útil utilizar isso, tá? Então vamos continuar aqui, ó. Gastos mensais. Como que a gente fez? A gente criou uma fórmula somando B3 mais B4 mais B5 mais B6. Tá. Isso daqui é melhor do que somar com valores fixos? Obviamente que é, porque com valores fixos, se eu alterar a célula dos valores aqui, ele não vai alterar minha fórmula. Tá? Então, não utilizem valores fixos se vocês possuem esses valores aqui nas células da planilha de vocês. Tá, mas é a maneira mais otimizada de fazer? Não. Por exemplo, olha só como eu vou fazer aqui esse mesmo cálculo, eu vou aplicar esse mesmo cálculo aqui, sem especificar B3, B4, B5, B6. Como que eu vou fazer isso? A Google, ela já fornece várias fórmulas, várias funções, na verdade, prontas. Olha só a quantia de funções. Então, se você clicar nesse botãozinho do lado aqui, vai ter várias funções prontas, ó. Funções, aqui são as mais utilizadas, tá? Soma, média, contagem de números, o maior valor, o menor valor de um intervalo. E aí tem vários outros cálculos, ó, de matemática aqui, ó, tem como saber o valor absoluto. Por exemplo, se eu tenho menos 30, ele vai retornar 30, o valor absoluto, sem sinal. Tem aqui cosseno, inverso, tem tangente, tem vários, ó, tem para identificar se é par ou se é ímpar, tá? Tem várias funções aí, infinitas funções, tem inúmeras funções na verdade. O número de π, potência, elevar algo na potência, no quociente, radianos, raiz. Tem algumas outras funções aqui, deixa eu ver, do Google, que são bem interessantes, ó. Se eu quiser detectar uma língua, eu tenho um texto e eu quero detectar que língua é aquele texto que está de valor naquela célula,
ele identifica. Se eu quero traduzir um idioma de algo, por exemplo, eu quero traduzir de despesa para o valor correspondente em inglês. Consigo aplicar uma função para fazer isso. Eu não conheço aqui 10% de todas as funções que tem aqui, porque são muitas funções, tá, pessoal? Então, o que eu vou ensinar para vocês? Eu vou ensinar as funções mais utilizadas e vou tentar ensinar para vocês como identificar, como aprender a usar uma função se a gente não conhece. Porque todas as funções aqui, elas têm um how-to aqui, explicando como funciona a função, tá? Então é mais ou menos isso dessa forma que eu vou ensinar para vocês. Por caso se vocês queiram utilizar uma função que vocês não conhecem, vocês conseguirem identificar. Tá? Então eu vou utilizar primeiro, isso não vem ao caso, depois eu vou fazer essas explicações para vocês. Agora eu quero utilizar a soma. Ao invés de eu criar uma fórmula, eu quero aplicar a função soma sobre esse conjunto aqui. Como que eu faço? Eu clico aqui na célula, seleciono a função que eu quero, que é a soma, e seleciono, anotem que quando eu selecionei soma, ele já colocou ali, ó, igual, soma, porque é a função que ele vai executar aqui no Google Planilhas. E daí, dentro dos parênteses, eu tenho que colocar o intervalo que eu quero somar. Qual que é o intervalo? É o intervalo que vai de C3 até C6. Ó, tudo que tiver entre C3 e C6, ele vai somar. Ou eu posso escrever aqui C3, dois pontos, C6, ou eu clico e arrasto. Ó. Vou clicar e arrastar aqui. Ó. Selecionei o intervalo e vou clicar Enter. Olha o que ele fez. Ele somou tudo que está nesse intervalo aqui e ele colocou a função ali, ó, igual soma, abre parênteses, o intervalo entre C3 e C6. Então, sempre que tiver aqui ó, uma célula, dois pontos, outra célula, isso a gente lê como um intervalo entre C3 e C6, ó, que é esse intervalo aqui. C3, C6, certo? Entenderam aí a questão do intervalo? Então, o intervalo é o conjunto de valores entre uma célula e outra. O intervalo ele poderia ser na horizontal aqui, por exemplo. Qual seria esse intervalo que eu selecionei aqui? Alguém me responde aí. Qual que é esse intervalo aqui? Alguém sabe? É a mesma coisa, ó, pessoal. Ao invés de C3 e C6, ele vai ser C3 ou 3C, né? Tanto faz a ordem ali. 3C, C3 e F3. E E3. Ó, esse é o intervalo. Tá? Ele vai alterar as colunas aqui. Tá? Deixa eu colocar aqui uma soma. Eu quero somar tudo que está aqui. Olha só o que ele fez aqui. Como que ficou o intervalo? Ó. C3 e E3. É esse intervalo aqui. Vai alterar só as colunas. Ó. C3 e E3. Tá? Mas não faz sentido fazer uma soma aqui. Né? Entenderam aí como a gente aplica funções aqui na nossa planilha? Então, para eu aplicar uma função, eu vou aplicar de novo essa função aqui, tá? Ó, eu deixo selecionada a célula que eu quero aplicar a função, venho aqui em funções, seleciono a minha função, nesse caso aqui é a soma, eu quero saber a soma de março, tá? E ou escrevo aqui D3
2 pontos D6, que daí ele vai pegar esse intervalo, ou eu clico e arrasto aqui, que ele vai selecionar, ó, D3, 2 pontos, D6. Clico Enter, olha ali, ele calculou os valores desse intervalo. Se por um acaso o valor de água aqui aumentar, coloquei errado, é R$150, ele vai aumentar aqui no meu gasto mensal. Certo? Estão conseguindo acompanhar aí, pessoal? Sim? Tá. E se eu quiser, ó, a fórmula aqui é sempre a mesma, muda só os intervalos aqui, né? Mas a fórmula é de soma, de soma, de soma, de soma, tá? Eu preciso toda vez clicar aqui, vir aqui em soma e selecionar? Não. Tem uma forma simples aqui que a gente pode fazer. Ó. Digamos que aqui está a minha soma do D3 ao D6, tá? E eu quero fazer a mesma coisa aqui. Eu posso vir para cá e arrastar. Ó. Antes de eu clicar arrastar, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Ó. Eu clico na célula que eu quero copiar a fórmula. Notem que tem um quadradinho ali do lado. Ó. Eu clico nesse quadradinho e arrasto para o lado. O que ele fez? Ele não copiou o valor aqui do lado. Ele copiou a fórmula aqui do lado. Qual que era a fórmula aqui do lado? Soma de D3 a D6. Só que o que ele fez? Ele copiou, ele já é inteligente o suficiente para identificar. Ele quer copiar essa soma, só que ele quer mudar a coluna também. Se ele colocou o somatório para o lado, ele quer pegar o conjunto do lado também. Então, notem, ó, ele fez a soma de E3 a E6, que é esse intervalo aqui. Então, ele já fez certinho para a gente ali. Ó, se eu quiser copiar para o lado aqui, ele vai fazer o somatório de F3 a F6. Ó. É só clicar aqui e arrastar. Ó. Viram? Então, se eu alterar aqui o valor para 950, ele vai alterar aqui nessa forma aqui. Certo? Agora percebam o quanto é otimizado fazer uma planilha aqui e depois não precisar ficar calculando na mão esses valores. Imagine toda vez que vocês quiserem calcular o valor que vocês gastaram em determinado mês, ou se for uma tabela de despesas de um evento, a cada inserção de um valor lá de uma despesa, tem que calcular qual foi o gasto. É muito mais otimizado a gente criar uma planilha para isso. Tá? É como a grande maioria das pessoas utiliza. Ou as pessoas criam uma planilha, ou às vezes a empresa lá de eventos tem em raras situações, tem um software que ela comprou de uma empresa que vai fazendo esses lançamentos de despesa. Mas o mais comum é vocês lidarem com alguma planilha desse tipo aqui para inserir essas despesas. Certo? Beleza. E se eu quisesse saber o meu gasto anual aqui, como que eu faria? Quero saber o meu gasto anual. Agora não vou fazer, vocês vão meditar aí. Gasto anual igual. Vou alinhar à direita aqui, colocar em negrito. Aqui eu quero calcular meu gasto anual. Como que a gente faz? Alguém ajuda aí. Vou compartilhar essa planilha aqui em modo edição. Vou colocar aqui aula de tá, vou compartilhar aqui o editor, copiar o link, vou mandar ali no chat para caso alguém queira
editar alguma coisa, podem acessar a nossa planilha aí. Só evitem escrever alguma coisa aqui nessa edital que eu já escrevi, tá? Podem fazer alguma fórmula aqui para o lado. Como que eu faço o gasto anual aqui, pessoal? Me ajudem aí. Tem mais de uma forma de fazer. Como que a gente faz aí? Vamos lá. Como que a gente faz o gasto anual? Se eu sei que por mês eu gastei isso daqui, eu quero saber o somatório de todos esses meses aqui, como que a gente pode fazer? Como que eu calculo o somatório disso daqui? Uma forma é eu pegar, colocar um igual, selecionar cada mês aqui, mais, clicar, mais, clicar, mais, clicar. Eu criei uma fórmula para isso, que é B8 mais C8 mais D8 mais E8 mais F8. Tá? O somatório vai ser o somatório dessa fórmula que eu criei. Ou eu poderia usar a função soma, que é o que a gente fez aqui, só que a gente aplicou a função soma aqui nesse conjunto. Aqui nesse conjunto, agora eu quero aplicar a função soma nesse conjunto aqui. Então eu vou clicar aqui na célula, vou vir aqui em função soma e vou selecionar esse conjunto aqui. Ó. Notem que ele colocou ali de B8, que é essa célula aqui que está embaixo, até a F8, ó, que é essa daqui. Então todo esse conjunto aqui. Se eu clicar Enter, está ali, 11.784,05. Esse é o gasto anual que eu tenho de despesas aqui. Certo? Deixa um pouquinho mais bonita a nossa planilha aqui. Vou mesclar a célula. Aí. Poderia colocar negrito aqui. Negrito também nos subtotais aqui, nos gastos mensais. Certo? Entenderam aí a função soma? Sempre seleciona a célula, vem aqui na soma, que ele já vai inserir aqui o igual, o soma, ou eu poderia escrever isso, né? Se eu quiser escrever aqui, eu posso colocar igual, escrever soma. Notem que à medida que eu vou escrevendo, ele já vai dando dicas aqui. Eu posso, esse sorte aqui, ele ordena algo, um conjunto. Não, eu quero usar o soma, vou escrever soma, abrir parênteses, daí eu vou colocar aqui, ó, eu quero somar tudo que está entre B8, dois pontos, cuidem que não é ponto e vírgula, quando eu quero falar em conjuntos, é dois pontos, a célula final do conjunto, que é F8. F8. Fecha parênteses, Enter, ele vai aplicar mesmo a fórmula do soma. Eu acredito que vocês não vão querer fazer isso. Isso às vezes fica mais útil para a gente editar uma fórmula aqui, né? Aí é tranquilo. Mas em geral as pessoas vêm aqui, clica aqui na célula, vem em soma, seleciona aqui o conjunto que quer e clica Enter. Está ali a soma dos valores de todos os meses do ano que a gente tem aqui na nossa planilha. Certo? Um problema comum de acontecer é, às vezes, a pessoa querer adicionar mais uma coluna aqui e esquecer de alterar a minha soma aqui. Ó. Minha soma está só de B8 até F8.
Se eu inserir mais uma aqui, junho, adicionar valores aqui, hoje eu vou formatar aqui com os outros, colocar centralizado e formatar como número, como moeda, na verdade, tá? Se eu quiser fazer a soma aqui, eu clico aqui e arrasto para o lado, ele vai aplicar a soma nesse novo conjunto aqui. Só que notem que o meu gasto anual não está incluindo esse valor aqui, porque na minha fórmula eu coloquei o conjunto de B8 até F8, ó, que vai daqui até aqui. Então eu teria que editar a minha fórmula para incluir mais essa coluna que eu gerei depois que eu criei a minha fórmula, que eu executei minha função, na verdade, tá? Então é só eu vir aqui, dou 2 cliques. Ao invés de ir de B8 até F8, eu tenho que começar em B8 e ir até G8, né? Então vem aqui, troco de F para G. Tá ali, ó. Pegou todo esse conjunto aqui. Certo? Alguma dúvida aí? Tá? Então, é assim que a gente utiliza fórmula e função. Fórmula é quando a gente cria a nossa fórmula. Por exemplo, aqui a gente criou uma fórmula 5 mais J vezes J2 vezes J3. Aqui a gente criou uma fórmula B3 mais B4 mais B5 mais B6. E função é quando a gente executa uma fórmula já criada pela ferramenta. Ó, essa aqui é uma função que executa uma fórmula já criada lá pela ferramenta. Quem criou essa função soma aqui, ela, na verdade, ela faz isso aqui. Faz uma soma, né? De conjuntos. Tá? Não exatamente essa daqui, mas faz uma soma. Certo? E daí a gente tem todas essas funções que eu já mostrei para vocês aqui. Ó. Tá? Eu poderia colocar aqui, por exemplo, eu vou arrastar isso daqui. Eu vou arrastar aqui para o final. Tá? Se eu quisesse saber, por exemplo, o maior gasto que eu tenho em janeiro, tá? Se eu quiser saber o maior gasto que eu tenho em janeiro, eu posso usar a função ao invés, às vezes os meus gastos aqui eu tenho 200 linhas de gasto ou 50 linhas de gasto. Não é otimizado eu ficar olhando um por um para ver qual é o maior. Às vezes eu já quero saber qual é o maior, tá? Eu posso executar uma função. Ó, vem aqui, máximo, e daí eu seleciono o conjunto que eu quero. Ó. Nesse caso aqui, o maior gasto do mês, né? Vou aumentar um pouquinho aqui, tá? Ó, maior gasto do mês, ele pegou esse conjunto aqui, eu selecionei esse conjunto, maior gasto do mês é R$ 1.200. Se eu quiser saber o menor gasto do mês, aí eu uso outra função que já tem pronta para a gente, que é a função menor. Ó. Clico aqui, vem aqui no cantinho, função mínimo, na verdade. Tá? Seleciona aqui qual é a sequência de dados que a gente quer, qual é o conjunto. O menor gasto desse mês foi R$ 300. Certo? Eu posso, se eu quiser calcular de novo para todos os meses aqui, eu não preciso vir aqui selecionar máximo, selecionar mínimo. Eu só clico aqui e arrasto. Ó. Se eu clicar nessa fórmula e arrastar para o lado, ele vai aplicar a fórmula para as seções do lado ali também.
Aqui deu 1.200 porque em todos os meses o maior gasto é 1.200. Se por um acaso aqui eu tivesse um gasto de, sei lá, de luz de R$ 1.500, por exemplo, ele iria dizer aqui, atualizar dinamicamente aqui que o maior gasto do mês foi R$ 1.500. Certo? Vou tirar aqui porque esses R$ 1.500 não parece ser algo muito comum, tá? Então, vou aplicar a mesma regra aqui do menor também, do menor gasto do mês para todos os meses. Ó, cliquei e arrastei. Ó, ele vai pegar 103,50, 150, 155,60, 149,55 e R$ 120. Beleza? Então, são funções aí que a gente tem que a gente pode executar aqui na nossa planilha, tá? Então essas quatro funções dessas 5, 4 a gente já viu. Não, 3 a gente já viu. Eu posso querer saber a média de gasto também. Vou colocar aqui média. Média de gastos mensais. Vou colocar um igual aqui que eu esqueci. Vou colocar em negrito. Para direita em negrito. Se eu quiser saber a média de gastos, ou eu poderia, como que eu faria uma fórmula para eu saber a média de gastos mensais? Não a média anual, eu quero a média mensal. Qual que é a média de gastos que eu tenho nesse mês aqui? Eu tenho que somar tudo isso daqui e dividir por 4, né? 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 gastos, soma todos os gastos e divido por 4, que dá a média de gastos. Qual é a média dos meus gastos, né? Então, ou eu poderia fazer assim, ó, criar uma fórmula para isso, somo tudo, fecho parênteses e divido, por exemplo, por 4. Se eu sei que o valor é 4, a média vai ser 637,50. Ou eu pego e aplico uma função para isso. Tá? Eu vou deixar essa daqui, aqui. Eu vou aplicar a função aqui, porque daí vocês veem que dá para fazer das duas formas. Tá? Ou eu aplico uma função. Vou aplicar a função média aqui. Ó. Média. Seleciono o intervalo que eu quero calcular a média. Notem que ele colocou aqui média de C3 até C6. Clico Enter, ele vai calcular a média de gastos desse mês. Tá? Vou querer aplicar isso daqui para todos os meses. Tá ali, ó. A média de gastos é isso daqui. Tá? Se eu quiser saber a média de gastos anual, o negrito aqui, aí eu coloco, faço aqui a média e seleciono todos os meses aqui. Ó, tá aqui. Vou recortar, colocar aqui para baixo. Ó. Essa é a média de todos os meses aqui. Aqui ficou meio difícil de entender o que eu quis dizer aqui, a média de gastos. Média, vou colocar só de gastos, tá? Aqui a média de gastos que eu tive entre todos os meses.
a média deu 2.292,34. Beleza? Vou colocar em negrito aqui. Deixa eu ver mais uma função aqui. Continuum. O que é esse continuum? O nome ele já diz, tá, pessoal? Ele conta números. Como assim conta números? Quero saber quantos gastos por mês. Quero saber quantos gastos eu tive, por exemplo, colocar à direita, negrito, aumentar aqui um pouquinho. Ó, quero saber quantos gastos eu tive no mês de janeiro. Nesse caso, seriam 4. Nesse caso, seriam 4. Nesse caso, seriam 4. Nesse caso, seriam 4 e assim por diante. Mas pode ser que em um mês, por exemplo, eu não gastei, sei lá, teria um outro item aqui. Deixa eu recortar isso daqui para baixo. Ó, vou selecionar tudo e recortar para baixo para adicionar mais gastos. Notem que ele já identificou aqui e já atualizou todas as células aqui, porque a gente moveu isso daqui para baixo. Então, digamos que eu quisesse adicionar aqui gastos com compra de mouse de equipamentos. Adicionei um gasto aqui de compra de equipamentos, onde em janeiro eu gastei R$250. Aqui eu não gastei nada, aqui não gastei nada, só em janeiro eu comprei algum equipamento, tá? Então aqui notem que primeiro a minha fórmula aqui eu tenho que verificar minhas fórmulas, porque agora eu inseri um novo gasto aqui. Então a minha fórmula antes não incluía B7. Então eu posso colocar um mais 7 aqui, então, mais B7, né? Ele vai somar. As outras, como alterou o valor aqui, ele vai, como aqui eu já peguei o valor daqui, ele já vai alterar automaticamente. Aqui a gente fez uma soma de C3 a C6, né? Mas se a gente quisesse fazer de C6 até, sei lá, eu vou colocar até C9, ó. Até aqui, tudo que eu for inserir aqui até o 9, ele vai somar. Se não tiver nada, ele não soma nada, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, C9. Dei Enter. Aqui também eu vou ter que alterar. Ele vai pegar tudo que tem ali. Posso puxar aqui e jogar para o lado. Tá? Pegou aqui ó, até o E9, até o F9, até o G9. Tá? Tá, mas eu quero saber quantos gastos eu tive no mês de janeiro. Eu seleciono, posso pegar aqui, usar esse Continuum aqui. E selecionar todas as células que eu tenho de gastos aqui, que vai até o 9, por exemplo. Tá? Ó, qual o valor que ele deu aqui? 5. Tive esse gasto, esse gasto, esse gasto, esse gasto, esse gasto. 5 gastos. Esses aqui não tem nada na célula, então ele não contabiliza na fórmula. Tá? Vou arrastar aqui para o lado. Vocês vão ver que todos os outros deu 4. Ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Se eu tivesse valores aqui, ó, ele ia trocar para 7. Tá? Em fevereiro. Vou deixar 100 aqui. Certo? Então, é uma outra fórmula que a gente pode aplicar, uma outra função, na verdade, que a gente pode aplicar. Continuum. O que ele faz? Ele conta quantas células tem números em um dado conjunto. Então, selecionei esse conjunto aqui. Quantas células tem números? 1, 2, 3, 4, 5. Se nessa célula aqui tivesse caracteres, ele não soma. Ó. Notem que continuou 5. Porque não tem, ele tem letras aqui, não tem números, certo? Agora, se tivesse números aqui, ele já ia contabilizar aqui como mais um número no conjunto de células.
Entenderam? Então a gente viu aí as cinco funções mais utilizadas aqui da nossa planilha, tá? Vamos dar um intervalinho aí de 2 minutinhos e daí a gente vou ali buscar um café e aí eu vou mostrar aqui algumas outras funções que a gente vai ver na próxima aula, tá? Nossa aula aí a gente conseguiu detalhar bem as funções básicas, as coisas básicas, e daí na próxima aula a gente vai ver algumas outras funções que são muito interessantes, certo? Deixa eu ver aqui o que a gente conseguiu ver. Ó. A gente viu aqui criação de fórmulas, utilização de funções, e a gente vai continuar vendo aí na próxima aula algumas outras funções, e subtotais a gente viu nessa aula também. Tá? E na próxima aula a gente vê outras funções interessantes que tem, ver como exportar as planilhas e criação de gráficos. Tá? Vamos dar uns 2 minutinhos aí e a gente já volta para finalizar a aula aí. Tá, pessoal? E aí, pessoal, estão me ouvindo aí? Sim. Tá, então, só para a gente finalizar nossa aula, essa aula aqui ela é mais maçante que as outras, tá, pessoal? Porque é uma ferramenta que normalmente vocês têm menos conhecimento, nunca utilizaram, alguns de vocês, tá? Mas que é muito útil e vai ser muito útil para vocês nas disciplinas aí que vocês vão ter e nos eventos que vocês vão organizar. Vocês vão ver, eu tenho percebido, apesar de de ser o primeiro ano que eu estou dando aula para eventos, eu participo bastante dos eventos que o pessoal de eventos organiza no IF, né, gincana, etc. Participei de várias gincanas já. Participei já de algumas organizações junto com o pessoal de eventos e eu vejo que eles dividem na organização dos eventos, eles dividem em comissões, algumas comissões, cada comissão depois tem que fazer relatórios e muitas vezes vocês precisam utilizar planilhas e documentos assim como esse que eu estou mostrando para vocês, tá? Então saber utilizar bem essas funções, criar essas equações, essas etc, essas fórmulas, vai facilitar bastante para vocês aí ao longo do curso, tá? E também não só ao longo do curso, mas também no estágio, no trabalho. Certo, eu até hoje, eu sou da área de informática, mas até hoje eu monto planilhas, faço tudo isso que eu estou mostrando para vocês eu utilizo aí no dia a dia, certo? Então essa aula aí não tem muito como fugir ela é um pouquinho mais pesada que as outras, tá? Porque tem todas essas funções, essas questões matemáticas, são coisas que não, vocês são um pouco menos atrativos porque vocês não estão tão acostumados a utilizar no dia a dia, certo? Então, assim, na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai aprender mais algumas funções. Vou explicar para vocês como exportar essas planilhas, como criar gráficos. Dá para a gente a partir aí. Agora sim eu vou poder mostrar os gráficos para vocês, tá? Porque antes a gente viu gráficos lá no Google Apresentações, viu gráficos lá no Google Documentos, mas eu não expliquei detalhadamente porque todos eles os dados eram coletados a partir de uma planilha, tá? Então agora que a gente viu como funciona uma planilha eletrônica, a gente vai ver como a gente consegue, a partir desses dados, gerar um gráfico e toda vez que a gente alterar esses dados, ele altera o gráfico dinamicamente.
Dá para utilizar esse gráfico tanto na própria planilha como numa apresentação ou num documento do Google e assim por diante. Certo? O que mais? Deixa eu ver o que eu mais posso falar para vocês. Tem outras funções que são interessantes eu mostrar para vocês aqui que existem, tá? Principalmente a questão dos dados, eu vou adicionar aqui. Menu de dados. Tá? Que é esse menu aqui que tem várias funções e coisas que dá para a gente criar. Principalmente a questão de classificação. Por exemplo, eu quero ordenar todo esse conjunto aqui por ordem alfabética. Ou eu quero ordenar tudo isso daqui por maior valor de gastos, né, em ordem crescente, decrescente, etc. Tudo isso dá para fazer aqui sem precisar fazer na mão, né, manualmente. A gente pode vir aqui utilizar essas classificações aqui, tá? A gente vê na próxima aula também. Algumas funções, eu vou só mostrar aquela função para vocês que eu achei bem interessante até. Eu conheci ela semana passada, que é aplicar o Google Translator aqui para identificar isso daqui, né? Essa escrita e traduzir para um outro idioma, por exemplo. Então a gente tem aqui Google, a gente tem aqui, por exemplo, o Google Translate. Ó, é uma função. Ó, o primeiro é qual é o valor que a gente quer traduzir, ou seja, qual é o texto que a gente quer traduzir. A segunda caixa, ó, aqui a gente consegue ver, ó, exatamente o que ele pede. Ele pede um texto, depois o idioma original, qual é o idioma que está esse texto, depois do ponto e vírgula, o idioma que eu quero traduzir. Então, por exemplo, eu posso selecionar o texto que eu quero selecionar é despesas. Então, vou clicar segurar Ctrl e clicar, é o valor de A1, né? Daí, ponto e vírgula, o idioma original, qual que é o idioma original? Aqui ele dá um exemplo, ó, ES é espanhol, EN é English, né? Inglês. Nesse caso aqui, o nosso idioma original é português. Então, vou colocar aqui aspas, aspas, provavelmente é PT, tá? Tem como saber mais aqui, ver quais são as siglas depois, tá? Vou colocar aqui ponto e vírgula, e eu quero traduzir para inglês, por exemplo, EN. Vamos ver se vai funcionar. Ó, ele traduziu aqui de português para inglês. Certo? Direto do Google Translate aqui na nossa planilha. Achei bem interessante aí essa função que tem, tá? Tem várias outras funções aí que a gente pode ver. Eu vou dar uma listada quais tem funções de questões financeiras aqui, matemáticas, sequência, pi, potência, tangente, arredondar valores. Tem também aqui como pesquisar subtextos dentro de um conjunto. Várias funções aí. Eu vou selecionar algumas que eu acho interessante e a gente vê aí na próxima aula. Certinho? Alguém tem alguma dúvida aí, pessoal? Não? Beleza. Então eu só vou mostrar mais uma coisa aqui que dá para fazer, tá, pessoal? Que é isso daqui é bem básico, só para vocês verem que dá para a gente criar, ó. Aqui, notem que tem essas abas aqui embaixo, tá? Essa página 1 é o que a gente escreveu, é a planilha que a gente escreveu. A gente tem um arquivo aqui, que é a aula sobre planilhas, e daí dentro desse arquivo, aula sobre planilhas, eu posso ter várias planilhas dentro desse arquivo. Então, como que eu faço? Eu clico aqui, ó, adicionar página. Eu vou ter uma segunda página aqui, uma planilha em branco. Ó. Poderia colocar aqui, são as despesas, tá? Mas de qual ano? Poderia colocar aqui, eu posso renomear.
renomear ou dou 2 cliques aqui. Posso colocar aqui 2020. Aqui eu posso fazer 2021. E assim por diante, ó. Tem uma abinha para cada ano, por exemplo. Certo? Então, fechou, pessoal. Tá? Eu vou fazer o seguinte, então eu vou disponibilizar essa planilha aqui para vocês lá no Moodle também e vou colocar essa aula que a gente teve aqui no YouTube, certo? A aula da semana passada eu já coloquei no YouTube, tá lá no nosso canal, é só acessar o Moodle aqui e vir aqui em videoaulas, certo? E foquem aí em fazer essa atividade, tem 11 dias ainda para fazer essa atividade 3. Perto da aula da semana que vem, então, da aula do dia 16, eu vou postar outro exercício. Daí vou dar mais uns 10 dias aí para vocês fazerem. 10, 15 dias para vocês fazerem o próximo exercício. Certo? Eu sempre faço isso. Eu dou uma aula, daí espero uns dias para vocês terminarem o exercício do conteúdo anterior para vocês começarem a fazer e terem um tempo aí de sobra. Tá, pessoal? Um abração aí, fiquem bem. Qualquer coisa, entre em contato comigo lá pelo Moodle ou por e-mail. Tá? Tchau, pessoal. Um abraço.